Pai do Tá no Senhor, ar. queridos irmãos, sejam muito bem-vindos no Grande Panorama da Vida. Nós somos cristãos e, como cristãos, a nossa vida, segundo aquilo que a palavra diz, que devemos vigiar e orar. Meus irmãos, meus queridos irmãos, meus amados irmãos, existem muitos perigos espirituais que muitas das vezes nos levam a enfraquecer a nossa fé. Quando você ouvir que, olha, o irmão fulano enfraqueceu, o irmão fulano já nem, por exemplo, não tem mais buscado, ou está a fazer isso, está a fazer aquilo. Irmãos, não fiquem de alguma forma prontos para julgar. Ficam prontos para poder intervir com aquilo que Deus vos deu, na essência, no vosso espírito, para poder ajudar. Veja que o livro de João nos fala, ok? Nos fala no capítulo, João 8, versículo, João capítulo 8, versículo 32, ok? 32, 31, 32. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, ok? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Capítulo 2. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, Cristo é a verdade. A palavra era o verbo, e o verbo se fez carne. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Cristo é a palavra, ok? E Cristo é a verdade. Se Cristo é a palavra e Cristo é o caminho, a verdade e a vida, quer dizer que todas essas coisas nós encontramos aqui. Por quê? Porque a palavra e Cristo são uma só. Assim conforme Deus não pode passar por cima da sua própria palavra, significa que aquilo que disse, disse, aquilo que falou, falou. Não podemos anular, não pode se dissipar, não pode ultrapassar aquilo que é a sua palavra. Então, quando a gente lê a palavra e aplica a palavra na nossa oração, é a gente orar segundo aquilo que é a vontade do Senhor. Mas muito mais do que a gente só pegar a palavra, é a gente tomar a palavra nos nossos corações, de tal maneira que nosso interior tenha intenções de acordo à vontade de Deus, ou seja, intenções boas. Não nos deixamos de intenções más. Como é que você pede? A palavra do Senhor vem dizer que aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do espírito é espírito. Se aquele que é nascido da carne é carne, quer dizer que ele pensa como carne, as ações dele é como carne, ele que é guiado na carne, ok? Pela carne, ele anda, a sua mentalidade é na carne. E nós vemos muita gente assim, até frequenta a igreja, mas ainda é carne, até fala da palavra, mas ainda é carne, até faz milagre, mas ainda é carne. Por quê? Porque ele não se deixou nascer no Espírito, não se deixou que o Espírito Santo lhe alcançasse de tal maneira que ele começasse a buscar de forma verdadeira e intensa, e ele deixasse o ser transformado pelo Espírito Santo. A sua mentalidade da compreensão bíblica ainda é humana, ainda entende de forma humana. É por isso que pessoas que ainda estão na carne, mas frequentam a Bíblia, têm dificuldade, por exemplo, de dizimar. Ainda têm dificuldade, porque para eles está assim: como é que o meu dinheiro vai para um pastor que já tem dinheiro? Como é que o dinheiro vai para sustentar pessoas que já têm dinheiro? Quando existem pessoas lá fora que de alguma forma estão a sentir fome, que eu podia simplesmente pegar no meu dízimo e levar lá fora, ok? Isso aqui não é para quem realmente entendeu a palavra do Senhor na mente e do Espírito. Por quê? Porque dízimo, sim, não é algo que, se você não fizer, é pecado. Não quero falar isso. Dízimo não é algo que, se você não entregar, não é pecado. Mas dízimo é um símbolo, é um compromisso de fidelidade a Deus, de reconhecimento, de agradecimento, de gratidão que você tem pela pessoa de Deus por ti. Porque
tudo quanto nós somos é de Cristo. Se nós vivemos, é Cristo. Se nós andamos, é Cristo. Se nós pensamos, é Cristo. Se nós trabalhamos, é Cristo. Se nós respiramos, é Cristo. Se nós ficamos até enfermos, doentes, mas de alguma forma nós saímos daquele, a doença chega de nos largar para podermos viver e resolver as nossas atividades laborais, é Cristo. Então, se tudo quanto nós existimos e nós só existimos em Cristo, isto significa claramente que nós, atendendo, eu e você, devemos ser gratos por aquilo que o Senhor faz por nós. Então, esta gratidão nos leva, nos leva a reconhecermos, acabamos de Senhor vem dizer assim, que o dízimo é para mim, ou seja, é a 10ª parte de tudo quanto você tem. Então, são 90, mas 90% do que você ganha é teu. Mas 90% do que você ganha é teu, mas 10% é de Deus. Por isso que você não pode levar aquilo que é de Deus para os pobres, porque se você realmente tem esse coração, porque eu sinto aquele ali é pobre, aquele ali está passando por trás de, é muita tristeza, e você está a tirar o dízimo, para entregar, aquilo já não é mais dízimo, porque dízimo não é teu. Se dízimo não é teu, é de Deus, é muito mais certo e assertivo que Deus fale como é que aquilo vai ser conduzido, como é que o dinheiro que lhe pertence vai ser conduzido, ok? Então não cabe a você para decidir aonde vai o teu dinheiro. O teu dinheiro vai para o mantimento. O dízimo do Senhor não é teu, o dízimo de Deus vai para o mantimento da obra. Ou seja, assim como a Bíblia vem nos esclarecer aqui, o obreiro é digno do seu salário. Se o obreiro, estamos a falar de todo ministro, toda aquela pessoa que participa da obra de Cristo, de forma, por exemplo, integral, de forma total, mano, é muito, mas muito essencial que ele possa ganhar o seu, possa mesmo receber e se beneficiar daquilo que você ganha. Por quê? Porque a tua vida espiritual só está a crescer, está a desenvolver, porque tem pessoas naquele meio que oram por ti. Tem pessoas, a palavra que você recebe do pregador, que seja dali ou de fora, a vida espiritual que você está a levar ali, é preciso dinheiro, é preciso organização para ter aquela obra possa ser mantida. Porque se nós levarmos sempre nosso dízimo lá fora, como é que a obra vai existir? Como é que a igreja vai permanecer? Nós estaremos matando a igreja por pensarmos que não deve ser levado lá fora. Então, quem é verdadeiramente cristão entende. Mas não é só isso, atenção, não é só isso. Também, quando você é fiel, a Bíblia diz assim, sede fiel no pouco, né? Sede fiel no pouco e eu te colocarei no muito. Quando você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. O que isso significa? Diz que a partir do momento que você se disponibiliza, você diz assim, Senhor, tudo quanto eu sou é teu. Então, vou pegar em todo o meu 10% e vou entregar. Se eu quiser dar alguma oferta para por exemplo, alguma pessoa que está a precisar, né, é fora do dízimo e tu aí ofertar. Agora, está dizendo assim, o Senhor toma conta das minhas finanças. Há pessoas que recebem dinheiro, o seu dinheiro não conseguem usar, nem mesmo para investir, nem mesmo para comer comem direito. Por quê? Porque não são fiéis no dízimo. Por quê? Porque o Senhor, ele entregou muita coisa na vida emocional. Uau, muito bonito. Vida sentimental, vida espiritual, está tudo lá, está bonito. Mas na vida financeira, que é uma vida que o Senhor tem que estar lá, porque Ele é o dono do ouro e da prata, não colocar lá, então assim, Senhor, cuide de tudo, menos essa parte aqui. Depois, começa ali na igreja, começa a ter crescer espiritualmente, mas a vida dele não começa a prosperar e pensa que estão ali fechar. Está a lhe fechar como? Não está a te fechar, é que você mesmo próprio não está sendo fiel, não está a deixar Deus agir nas tuas finanças, ok? Não deixe que Deus fique fora das tuas finanças. Então, essa é só uma coisa. Quem nasce da carne ainda normaliza o pecado.
aquela pessoa ofendeu. Não, deixa só, é normal, porque você está tão acostumado a ouvir que aquilo parece que se tornou suave. A Bíblia vem nos confirmar. Eu venho falar para os discípulos, se esse mundo vos aborreceu, vocês não são deste mundo, são de quem? São meus. Se nós somos de Deus, nós como discípulos somos de Deus, nós devemos ter a atenção de quê? De que nós não devemos nos contentar com as coisas deste mundo. A nossa mentalidade, os nossos pensamentos devem estar direcionados, devem andar segundo aquilo que é o propósito de Deus. Não aquilo segundo aquilo que é o nosso pensamento. Quem é nascido da carne, ele anda. Ele pega na palavra e não preste mesmo bem atenção. Eu estou a sentir aqui que você está falando muita coisa. Preste mesmo bem atenção. Quem ainda está na carne, ele pega na palavra, em vez de entender de forma espiritual, ele vai entender de forma carnal. Ou seja, o seu caráter vai influenciar a palavra que está pregando. Entendeu? Ou seja, essa parte aqui sim eu concordo, mas essa parte aqui não concordo. Como assim? Mas como assim? Essa parte aqui tem que olhar assim. Até mesmo o próprio entender, meu irmão, quem nasce no espírito não entende tudo letra. Não, está a ler mesmo assim, que Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Você, ok, então toda aquela pessoa que está na terra, Deus é Deus de toda aquela que está na terra, então quando morre acabou. Meu irmão não entende assim. Está te falar o quê? Que Deus é Deus de todos aqueles que estão neles. Se você estar nele, ok? Ainda que você morra, viverá. Cristo fala isso. Quem está aí, ainda que morra, viverá. Então, a Bíblia ainda continua. Moisés e Elias, para Deus, estão o quê? Estão vivos. Por quê? Porque são pessoas que, enquanto vida, permaneceram no Senhor. Eles estavam no Senhor. Então, tome essa coisa. Essa aqui está na carne, faz muita confusão. Entende a palavra, não de acordo com aquilo que o Espírito Santo explica, mas de acordo com aquilo que é o entendimento dele. Quer dizer, a mente dele lhe leva a entender daquela forma, mas o Senhor quer nos levar a entender de forma profunda as Escrituras Sagradas. Até que está na carne, procura estudar a palavra do Senhor, conforme como se fosse uma ciência. Não, eu tenho que ler, eu tenho que buscar. Mas não, eu entendo, eu até não desprezo a questão da teologia, mas eu digo assim, a teologia te faz dominar livros, capítulos, não sei o quê. Mas quando você está dentro daquilo que é revelação, que é dentro daquilo, se você quer compreender a vida espiritual, a vida, as coisas espirituais de forma profunda, não é teologia. Você não vai entender isso só com a teologia, não. Você vai entender isso só com o Espírito Santo. Você pode ter muita teologia na vida, mas se não tiver o Espírito Santo a te explicar aquilo, se você, por estar muito estudado, você diz assim, não, eu já entendo, eu já faço, eu já penso, já não sei o que, você vai cair em erros. Por quê? Porque o Espírito Santo entende melhor daquilo que está escrito do que aquele que escreveu o próprio livro. Ou o conhecimento que você estudou. Lembra que nem tudo quanto se escreveu é inspirado pelo Espírito Santo. Nesse caso, tudo quanto os homens tentaram desenvolver, porque tem muita palavra. Não vou dizer que a teologia é falsa, estou dizendo assim, tem muita coisa que se escreveu, que até estão aí, inclusive, que se nós entramos no mais profundo daquilo que é a comunhão, o entendimento espiritual, o Espírito vai nos fazer entender que não é conforme está lá escrito, é conforme o Senhor, é conforme o Senhor pensa. O Senhor pensa de uma forma e quem nos revela aquilo é o Espírito Santo. Ok? Mas quem nasce no Espírito? Primeira coisa, o nascido no Espírito entende que a partir do momento que eu entrei em Cristo, já não mais eu vivo. Já não é mais eu, não é mais você que vivemos. Não. Nem é mais eu, nem mais você que vive. É a presença, é Cristo que vive em nós. Ou seja, e como é que Cristo vive em nós?
o Espírito Santo é que testifica, ok? Cristo vive em nós por intermédio da sua palavra, por intermédio da sua pessoa. Há o entendimento, a Bíblia nos explica que nós devemos ter o entendimento, a mente de Cristo. Devemos ser revestidos pela mente de Cristo. Devemos ter o entendimento em nós e nós devemos procurar viver de acordo com aquilo que são as Escrituras, não de acordo com aquilo que ela diz, de acordo com aquilo que o Senhor quer dizer nela. Por quê? Porque tem muita coisa. Embora que as Escrituras Sagradas foram escritas em termos linguísticos, né? Foram escritos em termos que o homem pudesse perceber, mas em termos humanos, mas ele foi escrito também na linguagem espiritual, ou seja, foi escrito no sentido espiritual. Então, só em espírito consegue se perceber. Aquele que nasceu da carne não vive, você vai falar, não, eu sou assim, eu faço assim, não. Eu falo assim, eu quero ser aquilo que Deus me manda para ser. Eu quero viver aquilo que Deus me mandar para viver. Se é aqui, é aqui. Se é lá, é lá. Se é para fazer isso, é para fazer isso. Se é para fazer aquilo, é para fazer aquilo. Mas eu vou viver, não aquilo que a minha mente simplesmente diz. Não, eu quero, não. Em tudo, eu quero consultar ao Senhor. Eu quero andar no Senhor. Eu quero viver no Senhor. Por isso que cada passo deve ser feita ou ser chegada ao Senhor. Chegue no nível, que nós possamos chegar no nível de termos um compromisso mas tão profundo com o Senhor, que a gente não precisa abrir muito ou falar muitas palavras para o poder do Senhor se manifestar. Tá bem? Para a essência de Cristo fazer enquanto em nós. Quem é nascido no Espírito entende que o fruto do Espírito Santo é que atrai o Senhor. O que atrai o Senhor, o que me faz atrair Deus a nós é obediência. Não, você pode até falar línguas estranhas, mas não, se você não obedece, esquece. Mas nem só a obediência, Deus também é amor. Então, a obediência, o amor fazem muita diferença. Fazem muita diferença. E Paulo vai falar assim, ainda que eu falasse a língua estranha e a linguagem dos anjos, eu pudesse expressar, não me valeria de nada se não tivesse o amor. Amém. Amém. Você que é espiritual, você que quer ser espiritual, comenta que eu quero ser espiritual. O que é necessário para que eu possa viver uma vida melhor com Deus, uma intimidade melhor com Deus? Meta aquilo nos comentários e eu vou te responder. Ok? Eu não sei tudo, mas aquilo que o Senhor mandar, aquilo que o Senhor orientar, vamos conversar. Mas, irmãos, tome conta disso. Aquele que é nascido da carne, a sua visão não é assim. A sua visão é assim. Enquanto que o homem luta carne com carne, o espiritual luta espírito para espírito. Ou seja, ele não vai discutir com a pessoa, ele não procura combater com a carne, não. Ele mete na oração. Ele coloca no espírito, coloca na oração. Ele ora, busca, medita, vigia. Ele fica atento. Vamos ficar atentos. Mas também repreende, também é sensato, também é aquela pessoa humilde, também é aquela pessoa que de alguma forma busca os frutos do Espírito Santo e busca ser cheio, mas cheio do Espírito Santo. Que depois, quando você é espiritual, você recebe do Senhor o discernimento espiritual, recebe do Senhor a revelação, o espírito de revelação, o espírito de entendimento da palavra, o espírito de revelação, entendimento e sabedoria. Ok? A sabedoria é muito importante, por isso que todo aquele que é espiritual também sabe. Nem por muito conhecer, mas é por muito lhe for revelado aqui na palavra, porque a forma que você ler a palavra nem sempre é a forma que o Espírito vai te fazer entender. Ok? Então, fique visionário, irmão. E se nós possamos a cada dia conhecer ao Senhor, não nos limitarmos em simplesmente ouvirmos uma palavra, em simplesmente confiarmos naquilo que nós temos de conhecimento. Vamos mesmo pegar na palavra do Senhor, vamos ler, vamos meditar, vamos orar, vamos buscar, vamos procurar viver verdadeiramente segundo aquilo que é a vontade do Senhor no nosso espírito. E Deus vai grandemente
mano, a presença do Senhor nas nossas vidas faz toda a diferença. Quando o Espírito Santo entra, começa a se manifestar na tua vida, ele é feita muita limpeza. E quando a limpeza é feita, você não vive de acordo às leis deste mundo, porque o Espírito Santo não é deste mundo, ele age de acordo com aquilo que é a lei do Senhor, aquilo que é o poder do Senhor, o reino de Deus. Então ele vai trazer o reino de Deus em ti, de tal maneira que você viva o reino de Deus. Porque o reino de Deus está entre nós, o reino de Deus está aqui, está ali, está no teu coração, está nos nossos corações, por intermédio do Senhor, por intermédio do Espírito Santo, por intermédio da palavra. Fique atento, viva em Deus, viva de forma saudável, fique vigilante às coisas que este mundo pode oferecer. Fique vigilante, filtre tudo, não deixe que nada, mas nada te faça pecar, não deixe que nada, mas nada te faça de alguma forma se perder. Elimine tudo aquilo quanto não edifica e você verá Deus trabalhando rica e poderosamente na tua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Até no próximo vídeo. Se falei alguma coisa que fez insensibilidades, peço mesmo desculpas, mas se inscreva no canal, deixe seu like, comente aquilo que você achou, aquilo que você sentiu e bora para o próximo vídeo. Deus abençoe. Até no próximo vídeo. Deus abençoe. Shalom.